ver onde é que está o Movie Maker, não está aparecendo aqui para mim, mas... Vocês conseguiram abrir ele aí, Sim. pessoal? Sim. Cuidado. Não instalaram no meu computador, só instalaram nos outros. Pessoal, vou mostrar aqui um vídeo para vocês, mais ou menos o que a gente consegue fazer, tá? Deixa eu ver onde é que tá. Aqui, ó, foi uma clínica odontológica, tá? Um projeto de 2016. E na época o cliente queria realmente um vídeo um pouco mais trabalhado, porque fazia parte de uma rede de clínicas e ele queria apresentar lá para o pessoal, o sócio dele, enfim, são vários sócios. Ele desenvolveu o projeto e queria apresentar lá. Isso foi feito praticamente 100% no Movie Maker, tá? No V-Ray, né? Mas a parte de edição no Movie Maker. Vou mostrar aqui pro público que a música não está indo também. Tinha uma música de fundo que vai trabalhando junto, mas a gente consegue ver a parte do vídeo, da edição, né? Era uma versão, deve ter sido 3.0 V-Ray ainda aí na época. Sketchup também era uma versão mais antiga, era super pesado esses arquivos. Ali tem um peixinho fora da aquário, se vocês viram. Um pequeno erro de vídeo, tá? Precisa ser corrigido isso. Aqui ele tinha um conceito de turismo odontológico, queria atender pessoas, enfim, de fora e umas coisas assim. Legalzinho o vídeo, mas isso aí quantas imagens foi pra você tudo? Muitas. É só fazer o cálculo, 60 vezes, em 1 minuto tem 60 vezes 30, né? Esse vídeo aqui tem 1 minuto, ó, 1,30, 1,40, vamos lá, 100 vezes 30. Então dá 3.000 imagens. Isso. Deixa de noite renderizando, vai trabalhar, acorda e quando chegar, daí... Tá, mas veja bem, essas imagens ali, por exemplo, nesse caso nosso aqui, a gente fez duas. Dessas duas, o próprio V vai transformar em 60. Isso. Mas é ele que faz por conta dele. Ele faz por conta dele. Mas esse tempo que ele leva para fazer essa 60, vai ser a mesma que fosse fazer uma por nós? Não, é um pouco mais rápido, tá? A imagem tem a mesma qualidade, tá? O que acontece é que quando a gente faz vídeo, a gente daí tem que prestar atenção. O vídeo, talvez, a gente não precisa renderizar com o mesmo padrão de qualidade que a imagem. A nossa edição, ok, a gente pode deixar a mesma. Mas na hora de salvar, de configurar a renderização mesmo, a gente pode colocar mais leve pensando já que vai ser uma renderização demorada. E o V-Ray, o que acontece? Ele demora quase a mesma coisa, tá? Para renderizar cada imagem, mas não é a mesma coisa. Por quê? Porque a partir do momento que ele renderiza uma, ele busca informações para renderizar a próxima. Como elas são muito parecidas, ele vai fazendo... É só pequenos ajustes. Isso. Mas mesmo assim é muita coisa. E aí tu faz de uma cena para outra, ele faz as fotos para ir de uma cena para outra, isso? Ele faz as fotos que nem eu mostrei na pasta para vocês, ó. Ele gera as fotos exatamente assim. De uma cena para outra, então? Isso, de uma cena para outra, Ó, aqui nesse caso teve 272 imagens, eu acho que eu renderizei com, acho que era 24. Então é só fazer 272 dividido por 24, vai dar 10 segundos, vai dar mais ou menos uns 12 segundos, que era esse vídeo. O meu também não vejo falar desse negocinho. Vou falar, eu presto atenção. Não, eu pedi para eles instalarem hoje à tarde, então se instalarem alguns tem que ter, tá? Eu quero até conferir, mas se não, a gente toca, a gente vai tocar Photoshop e na hora do intervalo eu peço para eles virem aqui conferir.
não tô achando. Tem que aparecer aqui, né? Movimento. Cuidado. Movimento. Esse aqui, né? Esse aqui? Não, mas tudo embaixo. Daqui? Do lado do pin digital. Movimento. Abriu aí? O meu sim. Heloísa também, né? Já tá aqui esperando. Aí não tem. Não, é outra coisa. Mas tudo bem, eu presto Ela atenção. vai olhando aqui então. Não, mas eu também não É, tenho. Esse que é o olha problema. Ah, então vai fazer daqui no Eu vou fazer o computador, Photoshop, não demora tá? muito. Assim, eu vou fazer o Photoshop para superar Tá. no intervalo de Isso dar uma aí olhada. vai ser uma coisa que Perde muito tempo na aula. Sim. Você é muito trabalhoso. Sim. 3.000 imagens com segundo. Sim. Pessoal, então, vocês podem abrir o Photoshop. E o arquivo que a gente estava usando também, tá? O meu acabou fechando, mas o arquivo que a gente estava usando também. Cadê o Photoshop? Achei. Ô professor, qual a diferença desse PS pro CC? Photoshop CC e PS? Aham. É só a versão, tá? Tem a ver com o ano que ele é lançado e tal. É? PS significa Photoshop, né? Uhum. E Photoshop CC, em vez de Photoshop 14, 15, daí tem as versões CC. Daí tem CC 1, 2, 3. Ah, Eu? Photoshop. Estou abrindo aqui. Deixa o arquivo da casa aberto também, tá? A gente depois vai pegar outras imagens, mas deixa o arquivo da casa aberto. Só sei que vocês estavam colocando, mas eu peço no final da aula para reforçarem mais uma vez esse problema com a velocidade das máquinas, etc. Tá? Uma falta de estrutura, porque se eles fornecem um curso e depende de umas máquinas, Isso, eu eles deviam concordo. ter uma sala. Eu concordo. Sabe qual que é o problema? É que eles... Eu não sei que curso eles estão tendo aqui na ProWay agora, mas eles têm os computadores melhores lá atrás. Só que daí foi disponibilizado para outro curso, não sei qual que é. Então, falta E de daí... estrutura. Sim, mas eu concordo, tá? Mas é só o tempo para abrir aqui o Photoshop. Pessoal, abra o Frame Buffer, porque o Frame Buffer eu quero mostrar uma coisa que vai ser a nossa introdução ao Photoshop, tá? Aqui. Mas eu vou passando, todo mundo abriu o Frame Buffer, pessoal. Vocês viram
tem várias barrinhas. Ah, tá vindo o arquivo aí? Porque demorou muito para abrir o Photoshop. Quando eu botei o outro do fundo preto e tá com o environment lá desativado, acho que é aquilo, né? Aqui? Não, passado. É isso. Coloca aqui essa. Daí vai dar certo. Bom, o frame buffer aberto, renderizem só uma imagem, tá? Pode ser uma imagem qualquer, bem rápida, bem simples, para a gente ver algumas configurações. Pode até ser interna, tá? Vai ficar acho, um pouquinho mais legal. Ficou preta porque não reconheceu o material, mas não tem problema. Aqui embaixo a gente tem algumas barrinhas que a gente não viu, né? E elas estão quase relacionadas que com a mesma coisa, com a mesma configuração. São configurações de pós-edição no V-Ray, tá? Pós-edição o que é? Basicamente grosso modo, né? Eu sei que tem gente que adiciona objetos, adiciona muitas coisas, mas ela é correção de cor e iluminação. Sempre é legal fazer, tá? Porque por mais que a gente ajeite, por mais que a gente queira o ponto, e por mais realista que seja a imagem, no final a gente não quer uma imagem exatamente realista. A gente quer pôr um filtro e quer uma imagem bonita. E é isso que a pós-edição faz. Então aqui do lado, pessoal, eu vou ativar esse primeiro ícone, que vai abrir uma barrinha aqui do lado. São várias configurações. Essa primeira barrinha ali no Frame Buffer. Esses outros ícones, a grande maioria, é ativar e desativar essas mesmas opções, tá pessoal? Vocês podem até clicar neles aqui para ver. Mas a grande maioria é isso. Então eles estão diretamente relacionados com essa barra. Esse primeiro informações de pixel não é tão relevante, mas olha só, esse ícone aqui é o White Balance, que é essa opção. O próximo é HSL, que é essa daqui. E vai indo, né? Uma por uma, exatamente na mesma ordem que a gente tem lá no Photoshop, na barrinha do lado. Aqui tem até aquele estéreo rediciano, que é para mudar para algum tipo de realidade virtual, alguma coisa assim, não tenho certeza de qual que é agora. E a última é uma opção de mudar as lentes, tá? Que tem a ver com as lentes da câmera, mas a gente não vai mexer nessa. Aqui então tem várias barrinhas, pessoal, e todas elas, daqui para cima, são configurações de imagem que a gente pode fazer na nossa própria imagem, tá? São as mesmas configurações, entre aspas, que a gente faz no Photoshop, tá? São as mesmas correções que a gente faz lá. A diferença é que o V-Ray capta ela de maneira diferente. Como que ele gerou a imagem, ele capta de maneira diferente. A minha dica é realmente fazer nos dois, tá? O Photoshop vai fazer uma pós-edição, que a gente vai ver como a gente faz, mas antes disso a gente pode dar uma consertada no V-Ray. Então vocês podem pegar a imagem de vocês e acionar o primeiro ícone ali, que é a exposição. A partir do momento que vocês acionarem ele, pessoal, a gente consegue mudar então a exposição de luz do nosso projeto ali e já começar a fazer correções por isso, né? Contraste, tá? O contraste é uma das principais coisas que a gente sempre corrige.
Geralmente a gente quer mais contraste porque quer deixar as cores mais vivas. Então fiz, por exemplo assim, estou fazendo uma pós-edição da imagem, que a minha imagem na última aula não salvou, e daí o vídeo ficou ainda opaco. Minha edição. Então eu quero que vocês façam, mexam nessa exposição ali e vejam essas configurações ali, né, do Export. Ao mesmo tempo, depois que eu editei elas, eu posso deixar aparente ou não aparente, né? Só marcando e desmarcando a opção. Nesse momento vamos deixar marcado, né? Vamos trabalhando elas, a gente vai começar a editar elas deixando marcado, tá, pessoal? Esses valores também, uma observação, é que nem no V-Ray, nem no Photoshop, eles vão ter nenhum valor referencial, tá? Uma imagem de noite vai precisar de uma pós-edição, uma imagem de dia outra, e vai muito realmente da sensibilidade de vocês de ver o que vocês querem alcançar no projeto, né? Eu quero uma imagem mais clara, eu quero uma imagem mais escura, eu quero uma imagem mais azul, uma mais vermelha, e por aí vai. O segundo item é o White Balance, que tem a ver com a temperatura da cor, tá? Mas ela tá, no caso do V-Ray, ela está totalmente relacionada com a temperatura da luz, que foi o que a gente viu lá na hora de criar a luz, né? Até mandei uma tabelinha para vocês, que a gente pode fazer essa correção de temperatura, para deixar a imagem ou mais quente ou mais fria. Eu estou tentando fazer mais uma cena aqui, mas eu clico aqui para renderizar e ele não pega. Deixa eu ver. Vai renderizar, por exemplo, essa imagem aqui, né? Eu venho aqui. Ele começa a renderizar a outra. Tá. Tu clica no render normal aqui, né? Tu clica no Batch Render, né? Tá. Tu salvou essa cena 3? Ah, tá com Animation ativado, talvez? Tá com ele ativado, por isso que ele tá começando a renderizar a primeira cena, essa cena aqui para gerar animação, tá vendo? As coisas não ficam Pessoal, é importante que vocês comecem a identificar esses nomes, tá? Todos eles são maneiras diferentes de pegar cor, mas que quando vocês forem para o Photoshop ou para qualquer programa de edição de imagem, os nomes vão ser os mesmos. Então a gente tem que pelo menos relacionar qual deles a gente está editando. Esse Hue Saturation também tá, é bem comum de ser editado. Na verdade todos eles assim a gente edita um pouco, mas esses em geral do V-Ray, na verdade que o V-Ray dá pra gente, são realmente os principais. Esse aqui, em especial, essa primeira barrinha, eu gosto de editar levemente, tá? Principalmente aqui a gente talvez não tenha um céu de fundo, alguma coisa assim, mas para deixar o céu um pouquinho mais azul, ou para deixar algum ambiente de alimentação um pouquinho mais quente. Eu vou mais por aqui do que por aqui. A única coisa que a gente tem que cuidar, pessoal, por exemplo assim, eu estou editando aqui o Hue, né? Essa opção.
ah, eu cheguei no tom de azul que eu queria. Às vezes ele desfaz o tom de laranja, fica uma coisa estranha. Então vocês têm que entender que a imagem ela vai funcionar como uma coisa só, né? Às vezes a gente foca, eu quero atingir o tom de azul lá pô, eu quero assim, mas daí ele mexe em tudo, por isso que o Photoshop é melhor, né? Ele mexe só no que a gente quer. Mais ou menos, tá? O Photoshop tem opções que mexem em tudo também e tem opções que são mais pontuais, assim. Vocês podem dar uma olhada, tá? Em geral aqui em todos. Podem ajeitar, tá? Ali do render de vocês, da imagem que vocês estão editando, o arquivo que vocês querem e façam assim, salvem a imagem antes ou com todas as opções desativadas e salvem depois para vocês conseguirem fazer a comparação. Vou enviar um arquivo aqui para vocês. Acho que é melhor dar uma porque essa casinha aqui tá sem chão, sem fundo, né? Aí não dá pra ter uma centro, né? Lembra como é que coloca a grama no chão aqui? Aqui em Plane, tu tem que ter o V-Ray Objects, aparência lá no visualizar, barra de ferramentas, V-Ray Objects. Eu vou mostrar aqui. Eu acho que é só clicar. Tá, deixa eu pegar aqui. É o primeiro ícone lá do... Sim, eu botei no piso, beleza. É isso aqui que tu diz, né? Esse eu botei lá no piso. Daí coloca no chão, né? Não no piso. Tá, dentro. isso, no chão, Tá, beleza. Daí pra colocar a grama nele, tu clica no Asset Editor, vai em materiais, Sim. escolhe o material, Tá. e daí tu tá com ele selecionado, que nem eu tô aqui. Daí tu clica com o botão direito e Apply to Selection, essa é a segunda opção. E o céu? O céu, eu vou te falar o céu aqui do V-Ray mesmo, né? Faz só o seguinte, ó. Pega e adiciona Dome Light, que é essa última opção aqui, ó. Dome Light. Tá, cliquei. Clicou no chão, né? No chão. E daí aqui, nas luzes, vai aqui nas luzes. Tá. E desativa o Sunlight. No caso, porque senão tu tem dois sols. Então desativa o Sunlight e deixa só o Dome Light. Só que ela vai ficar escura provavelmente, tá? Tá. Tu tem que pegar e aumentar a intensidade aqui. Pra quanto? 20 coloca. Pra teste assim, né? Eu acho que talvez 20 fique um pouco forte, mas... E a imagem que ele botar aqui, a imagem? Oi? A imagem do céu? Não, daí ele já vai vir com a imagem do céu pronta. Talvez 20 seja demais, tá? Depende. A gente estava fazendo com 20 semana passada, mas era com HDR. Ficou muito claro. Uma coisa, pessoal, eu falei para alguém quando eu estava assessorando, mas essa pré-visualização, no caso de céu, ela não é real, tá? Ela sempre deixa mais claro, explode a imagem mais do que deve. Ó, agora sim, ó. Aí sim, ó. Olha só, veio bem clarinha, né? Ó, aqui, ó. Aí sim, ó, dá pra ver, ó. Vou balancear aqui.
faço uma imagem ali, pessoal, e 5 minutinhos, tá? No máximo 10, para daí vocês... Calma, ainda não, Cleide, a gente vai ver. Não, isso daí não ainda. A gente vai ver daí como a diferença, né? Esse downlight é a luz do céu? É a luz do céu, isso. Esse é fundo estourador. Diminui então. Botei 10 também ficou estourador. Tá, diminui. É que se tu carrega um outro céu ali, que foi o que a gente viu na aula passada, daí ela, às vezes ele vem mais escuro, é padrão da imagem. O que a Downlight faz, tá? Só para te explicar rapidinho. Tu tem aqui a tua casa e tu tem o chão do Infinite Plane, né? Ela como se ela criasse uma semisfera aqui ao redor do nosso desenho, né? Realmente esférico, por causa que a Terra é assim. E para dar essa ideia de céu. Pessoal, no e-mail de vocês eu passei 2 imagens, elas são a mesma imagem antes da edição e pós-edição, mas a gente vai fazer do início ali também, e depois a gente vai trabalhar com outras imagens no Photoshop. Então, pessoal, essa imagem aqui, eu vou mostrar aqui, a TV sempre mostra um pouco diferente, mas essa imagem e essa, que é antes e depois da edição de Photoshop, tá? É assim que eu tirei ela do render, né? E depois transformei ela assim, basicamente só correção de cor e a luz, são esses efeitos que a gente vai pegar aqui. Não só cor, né, pessoal? A partir do momento que eu corrijo cor, eu corrijo textura, deixo elas mais fortes, mais fracas também, e por aí vai. Então vocês podem abrir a primeira imagem no Photoshop. Assim são, né? Aqui está com o nome 01. Sala Estética 01. Tá? Daqui é o seguinte, pessoal, tem alguns caminhos para a gente fazer pós-edição no Photoshop, mas eu vou seguir o que eu acho mais interessante e mais seguro, tá? Que é o caminho de câmera RAW. Vocês podem anotar isso, tá? Porque é o caminho que vocês vão seguir se vocês tiverem na dúvida em casa. Isso tu botou no nosso pasta? Eu passei primeiro. Como está a abertura da gravação, não consigo colar na pasta.
O que é câmera RAW, pessoal? RAW em inglês significa cru. Quando uma câmera profissional bate uma foto e não tem edição nenhuma, nem correção de luz, nem aquelas coisas automáticas, eles dizem que esse formato, cru, porque ela está totalmente sem edição. E inclusive esse tipo de foto é o único tipo de foto aceita para evidência criminal e essas coisas assim. Se vocês... no Photoshop, isso quer dizer que ele vai pegar o maior número possível de elementos, de cores, de opções para a gente editar e fazer a correção de cor. Então, estou com a minha imagem aqui aberta. Deixa eu ver. Aqui do lado eu tenho a opção camadas também, tá? Eu peço que vocês ativem ela a gente vai utilizar. Aqui do ladinho, camadas. Não está aberto aí? Não tá aparecendo esse negócio. O nosso aparece outra coisa. Tá aparecendo assim para vocês? Tá aparecendo o mesmo. Aperta esse botão aqui do cantinho só, aqui, ó. contrair o ícone. Tá, contrair. Camadas, agora sim. Isso, camadas. Camadas no Photoshop funcionam muito parecido aqui no nosso programa 3D, né? É uma sobreposta à outra. A única diferença é que aqui, antes de trabalhar com camadas, a gente vai pegar e excluir esse cadeadozinho, ó. Então a gente vai dar 2 cliquezinhos nele. Um clique, na verdade, é o suficiente. Depois disso, pessoal, sempre antes de editar uma imagem no Photoshop, a gente vai duplicar ela caso a gente queira voltar atrás, tá? Então, a gente vai duplicar a camada dela. Eu vou mostrar como, né? É muito simples, tá? É clicar com o botãozinho direito em cima aqui da nossa fotinha. Vai ter uma lista de opções e tem uma que se chama duplicar camada. Daí ele vai pedir o nome da nossa nova camada. Camada 1. Camada 1, isso. Ok. E a gente tem que estar em cima dela, né? Ela que está ativada, né? Tá um cinzinha mais claro aqui. Para mudar, é só eu vir aqui embaixo, né? Então assim eu faço a troca de camadas. Eu não consigo trabalhar em 2 camadas ao mesmo tempo, só em uma, tá? Por via das dúvidas. Então cliquei ali. Na camada 1. Camada 1, Tá. isso. Agora eu vou vir aqui em filtro. Terceiro, filtro. Isso. Filtro, onde está o filtro? E daí vai ter a opção filtro de câmera RAW, que é que eu passei para vocês. Galeria de filtros? Filtro de câmera RAW, aqui. Filtro. Tem. Achei. Isso. Se ele ver algum tipo de mensagem assim, é só dar só fechar ou dar Pode ter que ir pra baixo, ver se vai pra baixo. Pra mim não tem pra baixo. Só clicar aqui no ícone que isso daí já some. Aqui eu tenho essas opções pessoais, pessoal, e aqui só vai ser a imagem que a gente vai visualizar. Nesse momento eu posso dar zoom, né? Posso vir por aqui, eu posso de algumas maneiras dar zoom, mas a gente não vai focar nisso, tá? A gente vai pegar e focar aqui nas nossas edições. Essas são todas as barras de edição que a gente vai ver, e todas elas são importantes, tá? De igual importância, quase. Às vezes a gente vai, por exemplo, editar... Por que eu estou editando o azul uma terceira vez? Eu já editei o azul antes, né? Alguma coisa nesse sentido. É porque a captação de cor no Photoshop é sempre diferente em cada opção.
Então, às vezes, ele vai estar o azul pegando o vermelho, às vezes ele vai pegando onde é que tem luz, às vezes ele vai pegar onde é que é azul realmente. Então, a gente vai ter que perceber realmente como que ele está capturando, depende da opção que a gente está. Então aqui, a primeira opção é a parte de temperatura. Peço para a gente ajeitando, a gente vai fazendo junto. Vocês não precisem fazer como eu, tá? Vocês não precisem fazer a mesma edição que eu. Vocês podem fazer como agrada mais vocês e a gente vai corrigindo, vai vendo juntos. Então primeiro aqui a temperatura, né? Vai da opção de vocês. Eu acho que ela já está bem verde essa sala, então se eu colocar a temperatura mais quente, ela vai ficar um pouquinho mais... mais pra cá, olha que bonito. Ó, Photoshop, né? A edição aqui, vocês vão ver que é bem melhor que a do V-Ray, tá? Ó, aí sim. E aqui esse colorir, tá? É a mesma coisa, assim, ele trabalha sempre, são barras opostas, sempre do lado, né? Um magenta é o oposto desse verde. Então a gente pode transformar em um ou em outro, né? Pode puxar esse verde ou para um ou para outro. Toda a imagem, né? Aqui ele está pegando meio que a imagem como um todo. Nessa temperatura ele deu a luz parece que clareou mais. Isso, pode acontecer isso, porque essas opções ele está pegando a imagem como um todo, assim, ele não está sendo muito seletivo, tá? Apareceu até mais sombra, realçou sombra. E aqui embaixo eu tenho outras opções, ó. Vocês podem mexer um pouquinho aqui, tá? Podem encontrar o ponto de equilíbrio que vocês acham. Mas aqui embaixo eu tenho outras opções, tá? Inclusive eu tenho sombras. Isso é bem legal, tá? Porque ele realmente reconhece as sombras, o preto, o escuro do desenho. Às vezes parece que ele reconhece 3D, olha, né? bonito, ó. Ficou bem realçado, ó. E podem mexer aqui, tá, pessoal? Sombras brancas, todas essas opções vocês podem estar mexendo e começando a observar como que a imagem vai mudando, né? Como eu falei, né? Nessa primeira opção, ó, que é o básico, né? Básico, ele começa a pegar todas as opções de uma vez só. Vou pegar essa caneta de alguém. Essa caneta é de alguém, pessoal? Não sei onde é que eu encontrei ela. Teu pendrive tá aqui. Depois eu já pego. A gente não sabe nem qual escolher. Tem que sempre mexer em todas. Esse é um trabalho bem... Não, eu digo assim, mexendo aqui... sei. Se eu vou para um lado fica legal, para o outro também fica, né? De vez a gente pega, por exemplo, e deixa a imagem mais forte aqui, ó. Vou aumentar o contraste e a iluminação, mas eu vou na outra opção, daí eu achei mais legal diminuir, sabe? Exato. Tá, deu? Sim, eu estou editando aqui também. Claridade. Embaçado. Essas últimas duas aqui, vibração e saturação, eu não uso muito elas nessas opções, tá? Se vocês quiserem usar ali, não tem problema. Porque depois eu tenho opções que eu acredito serem melhores para editar isso, tá? Mas é a minha opinião. Então a gente vai para o próximo ponto aqui, né? Clicando aqui em cima, que é curvas de tons. É um pouco parecido com o que a gente viu também, como eu falei, mas o reconhecimento é diferente, tá? Eu também evito editar muito, eu não gosto muito da edição que ele faz, em geral eu acho que não é tão necessário, mas vocês podem estar vendo como funciona.
Quando eu vejo alguma opção assim também, a primeira coisa que eu vejo é como é que fica as sombras, basicamente claros e escuros, tá? Até nas opções coloridas, porque daí eu consigo ver se ele está capturando preto nas sombras, ou se ele está capturando as sombras, ou se ele está capturando tipo verde. A próxima opção aqui, pessoal, detalhe. Esse ele pega um pouco mais detalhado realmente, e ele diz aqui o que ele está pegando: a nitidez da imagem, a redução de ruído. O ruído é o noise no V-Ray, né? Então ele também tem algum efeito que ele diminui a redução de ruído, e depois tem um efeito que aumenta o ruído. Então a gente tem que ver qual que é o nosso objetivo. Nitidez, ali onde é que está o ruído? Eu peço que vocês vão editando para depois vocês também tentarem achar o ponto de equilíbrio, tentarem ver. E daí depois a gente vai comparar com a imagem anterior e ver se a gente chegou no resultado que a gente queria ou não. Próximo aqui, pessoal, ajuste HSL, tá? Ele também tem 3 opções. Eu sei que são bastante opções, tá? Mas quando você estiver editando, recomendo que vocês visitem todas elas. E ele realmente vai pegar mais na cor, tá? Dentro dessas opções, tem mais 3 opções, tá? Que talvez seja mais interessante, no caso, o ajuste HSL, tem 3 opções aqui, né? O que mais talvez seja interessante seja a saturação, tá? Então, só para vocês verem como é que isso funciona, pessoal, olhem aqui. Na primeira opção, não está mudando nada na minha imagem, só que ela diz que é para eu mudar. Então, se eu colocar ela mais aqui no rosinha, aqui vai mudar mais perto daquele tom de rosa. Se eu colocar mais para cá, eu sei que a barra é muito parecida, né? Mas ele vai reconhecer meio que mais o padrão de laranja. Aqui no caso, nessa opção em geral, o foco aqui é nessa imagem, né? Ele reconhece esse negocinho aqui dourado e o piso, tá? É o que está mudando. Ele muda ali onde está... Olha só, olha o negocinho dourado lá. Se eu mudar para cá, ele vai olhar de forma diferente, tá? Se vocês mudarem. Quando eu mexo nesse azul aqui, ele muda bem fortemente a porta lá, que é uma porta de vidro, assim, né? Um vidro verde. Dá pra ver a mudança bem intensa lá na porta e mais leve no verde.
Pessoal, uma outra dica que eu dou para vocês, tá? É o seguinte, vocês estão editando aqui a imagem para deixar a imagem de vocês mais bonita. Mas o cliente pediu uma cor específica, ele quer aquela tinta X, que é aquela formação, ele mostrou para vocês a tinta que ele quer. E vocês só vêm aqui para deixar a imagem mais bonita, mas quando vocês mandarem para ele, talvez o tom da parede que ele queria mudou. Então vocês têm que cuidar quando vocês estão trabalhando com cores, com, né, por exemplo, materiais muito específicos, às vezes coisas de MDF, fornecedor, para não desconfigurar aquilo a fim de mudar o original, tá? Sei porque já aconteceu comigo e teve isso, né? Eu fui lá, brinquei, editei, legal, tá bonito assim, não, mas eu tinha perdido o objetivo, né, a informação original da imagem. Eu acho que isso é legal mais para áreas externas, assim, né? Eu acho até mais interno, tá? É? Interno usa acho até mais. Em geral, a cena interna é mais difícil, vamos dizer, de fazer, mais trabalhado, precisa ter uma iluminação mais controlada, sabe? Para acertar o ponto dela é mais difícil, assim. A externa tu tem o sol, tem um céu bonito, tem vegetação, sabe? Acaba ficando bonito por si só. Por si só é isso, sabe? Agora a cena interna tu vai apresentar um balcão de cozinha com uma geladeira, sabe? Tem que ter alguma coisa ali pra deixar o negócio bonito. Podem já dar uma olhada também nessa próxima opção, pessoal, que é dividir tonalização, tá? Ela também primeiro quer mexer. Eu quero mexer, vamos colocar aqui uma cor no roxo, na cadeira. Então vou selecionar mais ou menos o roxo aqui em cima na matiz e depois vou dar a saturação, tá? Intervalo. Assim, intervalo, desculpa. Só que se eu botar no roxo, ele reconhece, tipo... Um pouco da cena inteira, né? Vou pedir pra...
Precisou fechar aí? Não, tô tentando falar.
você quer salvar aqui? Período. Não? Só trocar de usuário aqui? Pode ser que perca mais uma coisa. O negócio do exame não deu nada, não. Alguém vai repetir tudo? Não pode. Você vai? Às vezes pode ser, né? Todo cheiro. Passa tempo, não nada, coisa de novo. Aqui, exame.